Gameslander, segura essa! A indústria simplesmente não conseguiu baratear a DDR5, isso mesmo, a memória RAM DDR5. Então decidiram criar uma versão mais barata dela. É isso mesmo que você está ouvindo. Mas a pergunta é: isso é solução ou gambiarra de mercado? Fica comigo nesse vídeo para você entender do que a gente vai falar nesse vídeo agora, tá? Fica comigo aqui para você entender do que a gente vai falar. Se você já tentou montar um PC recentemente, você sabe, a DDR5 virou praticamente um luxo. É isso mesmo, eu tô passando por isso recentemente. Eu comprei aí as peças de um PC e a memória RAM foi cancelada pelo vendedor. E aí até então o dinheiro que eu tinha separado para comprar ela não deu para comprar mais. Por quê? Porque ela dobrou de preço, né? Então tô nesse dilema aí. O que eu faço agora, né? Mas vamos pro conteúdo. Tem vídeo aí no canal falando sobre isso, inclusive as peças que eu escolhi, tal, tudinho, algumas configurações. Se vocês quiserem algo mais aprofundado, eu faço um vídeo falando sobre isso, tá? O que eu escolhi, qual é a configuração, qual é o setup, tá? Para vocês entenderem do que eu tô falando. E isso travou o mercado inteiro. Tem gente ficando no DDR4, não porque quer, mas porque não tem como subir de patamar, né? Não tem como subir ali de configuração, né? De configuração, é isso mesmo. E se você já passou por isso, comenta aqui. DDR5 tá impossível. É, meu amigo, não tá fácil não, tá caríssimo e tá virando algo ali que basicamente é artigo de luxo mesmo, viu? Agora entra a jogada da Intel junto com a ASRock. A ASRock tá entrando na jogada aí com a Intel para fazer algo para diminuir o valor da DDR5. E eles criaram aí um novo padrão chamado Udin. Udin. Meu Deus. Daqui a pouco daqui a pouco vai ser aquele martelo do Thor, né? O nome ali quase igual, parecido, é meio complicado, né? E o que muda com essa tal de Udin? A memória deixa de usar 2 canais e passa a usar só um. Menos componentes, menos complexidade. Resultado é ficar mais barato, realmente. Você vai poder comprar um único componente ali, né? Um único canal, ou seja, um único pente para poder dar conta do recado, né? Simples assim. Os caras criaram algo diferenciado, mudaram a configuração, né? Das placas ali, das placas mães ASRock para poder modificar a questão. Mas aí a pergunta é: como é que fica isso? É para quem já comprou ou é para quem vai comprar a nova placa mãe? Como é que é? Porque eu já tenho uma placa mãe aqui, né? Uma MB, alguma coisa, 850, se eu não me engano. E aí eu fico me perguntando: será que eu vou ter que comprar uma outra placa mãe, me desfazer dessa que eu tenho aqui para comprar outra, para poder pegar esse modelo, esse formato que eles criaram agora novo? Os caras inventam umas jogadas muito doidas, né? Para poder tentar fazer as coisas fluírem no mercado. Por quê? Porque se tá caro, ninguém compra, não tem demanda, né? Aí não consegue dinheiro, né? Agora pensa assim: antes a DDR5 era padrão. A padrão dela era o seguinte: mais desempenho, mais caro, né? Agora, tal de Udin é igual a menos complexo, né? E mais acessível para todo mundo, tá? Eles basicamente cortaram partes da estrutura interna para tornar viável para quem não é entusiasta hardcore. É isso mesmo. Mas aqui vem um ponto que ninguém tá falando direito sobre esse assunto, né? Isso pode significar menos desempenho em alguns cenários, tá? Ou seja, a indústria não resolveu o problema, ela criou um meio termo, é isso mesmo. E aí eu te pergunto: você quer tecnologia de ponta ou tecnologia adaptada para caber no seu bolso? Eu prefiro tecnologia de ponta, né? Uma coisa mais que realmente funcione e que não vai me dar problema no futuro. Porque não adianta nada criar uma gambiarra que em pouco tempo eu vou ter que fazer a substituição do mesmo jeito e acabar tendo que juntar mais grana para fazer isso, né? Então, pensando por esse lado, não é muito confortável, não é muito viável. Eu penso isso. Bom, essa é a minha opinião, né? Você pode ter uma opinião diferente da minha, então é isso aí. Isso aqui é muito mais profundo do que parece. Isso aqui é muito mais profundo do que parece, porque mostra uma coisa clara: a indústria não conseguiu tornar a DDR5 barata. Inclusive, quando a DDR5 foi anunciada, todo mundo falou que ela seria muito cara, mas teve gente que disse que não, que com o tempo ia baratear, e a gente não viu isso acontecer, né? Com o tempo aumentou mais ainda a escassez de memória RAM no mercado das IAs, né? As IAs pegando tudo ali para poder manter os seus sistemas funcionais. E também aqui no Brasil teve ainda a questão da taxação por parte do governo, né? Aí aumentou a alíquota, né, de imposto em cima das memória RAM. Há quem diga que não, que isso é mentira, que é fake news e tal, mas é verdade, tá lá. Aumentou mesmo, saiu de 6,5% para 12,5%, ou seja, dobrou o preço da alíquota, ou seja, dobrou o preço da memória RAM praticamente, né? Em alguns casos até
passou do dobro, né? Já passou de 100%. Então, eles resolveram criar versões alternativas. Isso lembra muito o que aconteceu em outros mercados, por exemplo, GPU capadas, consoles mais fracos, serviços fragmentados. Foi isso que aconteceu em um tempo atrás aí com alguns outros mercados relacionados à tecnologia, né? E é aqui que vai o ponto que separa quem entende do mercado, né? Isso pode acelerar o fim da DDR4, mas também pode criar uma DDR5 de entrada, tá? Ou seja, você vai ter DDR5 Premium e DDR5 Budget. Budget, né? Uma DDR5 Budget. É isso aí. Então, assim, quem comprou antes é DDR5 Premium, né? Aí, quem comprou agora depois pra baixo, pra frente, agora aqui pra frente, vai ser uma Budget, né? Uma Budget, né? Ou seja, vai ter menos poder, menos potência ali, né? Agora eu quero saber de você. Você compraria uma RAM mais barata com possível perda de desempenho ou prefere esperar e pegar a versão completa? Bom, eu prefiro esperar mais, economizar um pouco mais, juntar a grana. Meus produtos aqui, meus periféricos aqui do meu PC estão guardados aqui na caixa ainda, né? Nem desembalei ainda, para não correr o risco de deixar solto aqui e pegar poeira, alguma coisa do tipo, né, e acabar danificando. Tá guardadinho, embaladinho, para não correr risco. O único que eu desembalei e fiz um vídeo sobre ele desembalado foi o gabinete, né, que chegou para mim umas semanas aí. Eu nem postei ainda vídeo sobre ele, mas chegou tem uma semana e pouco mais ou menos, e eu fiz um vídeo, mas não postei ainda, um shorts, né, e eu não postei ele ainda, nem editei, nem nada, nem fiz corte, nem porra nenhuma, e eu não postei, mas assim, chegou e eu abri para verificar se estava tudo ok, porque tinha na caixa, quando eu tava carregando, eu senti algo balançando dentro e eu quis saber o que era, se tinha alguma coisa solta, né? Na verdade era só uns cabos que conectam na fonte, né? E eu vi que tava tudo ok, não tinha nada de errado não. Agora comenta aqui embaixo, eu quero ver essa discussão aí sobre essa questão que eu acabei de perguntar. Você lembra qual é a pergunta? Você compraria uma RAM mais barata, com possível perda de desempenho, ou esperaria para pegar a versão completa? Eu esperaria para pegar a versão completa, mas isso é minha opinião, né? Opinião minha, vou ter que guardar mais uma grana aí, juntar mais uma grana, ver o que eu vou fazer para poder comprar uma de verdade. Eu não quero uma que daqui uns 6 meses, um ano eu tenha que trocar de novo, porque ela não dá conta do recado. Para não dar conta do recado, eu já tô com o meu notebook que tem aqui, que ele é meio capenga e ele funciona, mas ele ainda dá conta do recado, mas assim, não roda tudo que eu preciso, né? Por exemplo, eu quero para rodar softwares pesados de edição, né? Por exemplo, o DaVinci Resolve só exporta em certas resoluções mais pesadas, né? Como 4K. Se tiver um processador bom, uma placa de vídeo boa e tal. E esse que eu tenho aqui é um notebook mediano e ele não vai rodar e não consigo baixar os vídeos com uma performance melhor, tá? Fazer as edições melhores. É isso. E se você curte conteúdo assim, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer, tá? Então taca o dedo no like aí, já se inscreve no canal e comenta aí o que você acha sobre tudo isso. Ó, e segura, porque isso aqui pode impactar diretamente o futuro dos games no PC, tá certo? Qual seria o impacto, né? Porque no final, quem decide se isso vai dar certo ou não é o jogador. Nunca é outra pessoa, sempre vai ser o jogador. Se não funcionar, o jogador vai meter o sarrafo mesmo e vai dizer que não presta e pronto. E já tô dizendo que eu acho que, na minha opinião, não vale a pena, tá? E se o público aceitar, isso vira padrão de mercado. E aí eles vão capando tudo, né? Vão capando. Daqui a pouco tudo é capado. E eles vão fazendo peças menores, né? Menos desempenho, mais barato, mas aí em compensação a pessoa, o usuário, né? O consumidor final, não tem ali a mesma qualidade como tinha em produtos mais antigos, né? E se a pessoa rejeitar, morre rápido esse negócio bem. Inclusive, se você ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o custo de hardware cloud game. Vale muito a pena você passar lá para assistir, porque tá sensacional esse vídeo, certo? E faz muito sentido com relação a isso que a gente tá falando, tá bom? No fim, isso não é sobre memória RAM, é sobre uma indústria tentando equilibrar inovação com acessibilidade, mas eles precisavam capar tanto, né? E talvez a gente esteja entrando numa era onde tecnologia não evolui só para cima, né? Mas também para caber no bolso. E às vezes para caber no bolso precisa quebrar na metade, né? O custo-benefício ali. Às vezes nem sempre o mais avançado é o mais necessário. Existe um equilíbrio entre desejar mais e saber usar bem o que já temos. Eu tô fazendo isso, por exemplo, aqui agora com o meu notebook, né? Tô usando o que eu já tenho para fazer o conteúdo novo para vocês, né? E eu não sei se eu vou ter muito tempo para esperar esse PC chegar e conseguir comprar essa placa, essa memória no caso, né? Do DDR5, porque eu comprei uma placa de vídeo que já tem a tecnologia AM5, então ela não roda DDR4, tá? Infelizmente
simplesmente não roda. Então eu vou ter que realmente fazer das tripas coração e o que for preciso para poder comprar a memória DDR5 para poder colocar nesse PC. Afinal de contas, eu não quero ficar uma geração atrás, que daqui a um tempo lança uma nova versão e a DDR5 já vai ficar ultrapassada e a DDR4 então já vai acabar tendo que sair do mercado. Então eu não quero isso para mim, quero poder aproveitar um pouco mais longo prazo aí da DDR5, né? Mas se não tiver outro jeito, a gente vai ter que ir de DDR5 budget. Eita, meu Deus. Então, assim, lá em Eclesiastes 6:9 tem uma passagem que diz assim, um versículo, né, que diz assim: melhor é o que os olhos veem do que o desejo que vagueia. É isso aí, meus amigos. Então, no mais, meus amigos, o assunto de hoje era sobre isso, tá? E nós vamos ficando por aqui e deixando aí vocês nos comentários para dizer o que vocês acham sobre esse tal avanço, né? Essa tal, como é que eu posso dizer? Essa tal manobra da Intel com a ASRock para poder trazer memórias DDR5 mais em conta, né? Mas aí em compensação eles vão capar o desempenho da memória. E eu quero saber de você nos comentários aí. Então já corre, deixe nos comentários a sua opinião, porque aqui a gente não comenta só a notícia, a gente faz questão de interagir com você. Bom, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, Gameslander!